nesse dia 9, nosso tema é diligentes em nossa obediência. Estamos nesse 9º dia desse devocional de 40 dias. Espero que você esteja firme comigo aí nessa jornada em busca de mais intimidade, de mais comunhão com o Senhor e que você possa ser uma pessoa que tem se tornado cada vez mais íntima de Deus, mais obediente à palavra. Hoje nós vamos falar nesse tema que é ser diligente na obediência. Nós vamos começar lendo aqui um versículo que está em Hebreus, no capítulo 2, no verso 1. E vamos ler somente esse. Hebreus, no capítulo 2, no verso 1, diz o seguinte: Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Precisamos prestar atenção naquilo que nós temos ouvido, para que jamais venhamos nos desviar. Então aqui Hebreus capítulo 2 vai ser essa base para nós começarmos o estudo de hoje. E tem todo crente, todo homem e mulher que se aproxima de Deus, que entrega a sua vida para o Senhor, tem um chamado da parte de Deus, tem um chamado da parte do Senhor. Qual é esse chamado? O que Deus espera de todos nós que nos aproximamos dele é que nós venhamos ser feitos conforme a imagem de Jesus, ser semelhança de Cristo. Esse é o chamado principal de todo ser humano. Vou dar uma ajeitadinha nessa câmera aqui que ela tá meio tortinha. Pronto. Então, sermos feitos à imagem do Senhor Jesus é o principal alvo, precisa ser o principal alvo da minha vida, da sua vida. Mas se nós não formos pessoas diligentes em obedecer a palavra de Deus, nós vamos sair desse propósito, vamos sair desse caminho que Ele traçou para nós sem que a gente descubra isso. E o que é ser diligente, pastor? Diligente é você ser empenhado. Diligente é você ser esforçado, é você não parar de buscar por algo até que você o encontre. Então, se nós formos pessoas diligentes na busca e em obedecer a palavra de Deus, nós vamos descobrir esse chamado de Deus para nós, que é ser feitos imagem de Jesus. Mas se nossa vida cristã é uma vida que não tem diligência, ou seja, que não tem esforço da nossa parte, não tem repetição, não tem a nossa dedicação, a gente nem sequer vai descobrir o chamado e quem dirá ser imagem de Jesus Cristo. Bom dia para vocês que estão chegando aí. Já peço para vocês deixar o like, curtir esse vídeo aqui, compartilhando ele também, para a gente poder alcançar outras pessoas com esse estudo da palavra. E hoje a gente está falando sobre diligentes na obediência, sermos diligentes em nossa obediência a Deus. E para a gente poder descobrir o propósito que Deus tem para a nossa vida e o nosso chamado, precisamos dessa diligência. Então, nós podemos ser capazes de nos imaginar, por exemplo, tenta fazer esse exercício comigo, tenta se imaginar dirigindo um carro com os olhos vendados. Ah, pastor, não sei dirigir um carro. Tenta se imaginar então andando de bicicleta de olhos vendados. Ah, eu não sei também andar de bicicleta, então tenta se imaginar tendo que sair da sua casa e ir para o seu trabalho com os olhos vendados. Como que vai ser isso? Será que você consegue? Se você vai tentar dirigir de olhos vendados, será que você vai achar onde colocar a chave para ligar o carro? E se você consegue ligar o carro e consegue sair com ele do lugar onde ele está, será que você consegue se manter no caminho? Se você sai daqui de bicicleta, por exemplo, e venda os seus olhos, será que você vai conseguir se manter ali na ciclofaixa? Não tem como. Então, é impossível
para nós sabermos para onde estamos indo se tivermos os nossos olhos vendados. E a desobediência, como a gente estava falando de Saul e do apóstolo Paulo, né, nos dias anteriores, é como se nós tivéssemos vendado os nossos olhos. Isso é algo que a desobediência ela faz, mas quando nós vivemos uma vida de obediência a Deus, a obediência mantém nossos olhos abertos. Então nós somos transformados em imagem e semelhança de Cristo, uma vez que temos nossos olhos abertos e colocamos nossos olhos nele. A Bíblia nos ensina que a gente vai ser transformado na imagem daquilo que a gente olha, daquilo que está diante dos nossos olhos. Então, se nós temos um véu que cobre os nossos olhos espirituais, a nossa imagem de Cristo ela vai ser distorcida. Se a gente vai ser transformado naquilo que nós olhamos, e o que olhamos, eu estou dizendo aqui aquilo que é importante para nós, aquilo que a gente se dedica, aquilo a que a gente dedica a nossa obediência, o nosso tempo, os nossos esforços. Se a gente tiver esse véu sobre nossos olhos, a gente não vai conseguir ter uma imagem perfeita de Jesus. E não vamos nos tornar a imagem dele. O Senhor Jesus falou o seguinte lá em Mateus 6, 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Olha só o que Jesus está falando assim, que os olhos são a luz, a lâmpada do corpo. Se o seu olho for bom, seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo vai ser cheio de trevas. Então, os nossos olhos são a lâmpada que dá a direção para o nosso corpo, para o nosso ser. Essa imagem da lâmpada não se refere somente a uma visão física, mas também os olhos do nosso coração. Quero ler com vocês aqui uma passagem que está em Efésios 1:8, para a gente ilustrar isso daqui. Efésios 1:8. Deixa eu colocar aqui. Efésios 1, versículo 8 fala o seguinte: Efésios 1:18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha só, o apóstolo Paulo está falando aqui: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que sejam cheios de luz, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, a fim de que vocês conheçam o chamado de Deus para vocês. Para que Ele chamou vocês? E Ele mesmo diz aqui, as riquezas da gloriosa herança dele, ou seja, para que vocês conheçam a riqueza de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Foi para isso que Ele nos chamou. E para isso Ele estava buscando orar para que os olhos do coração dessas pessoas fossem abertos. Então, todo o nosso ser, toda a nossa vida será guiada por aquilo que o nosso coração nos direciona, pelo que o nosso coração percebe. Então, se você deixa que a sua vida seja cheia de luz, os olhos do seu coração, eles vão te guiar por caminhos de paz, de bênção, de riquezas, está dizendo aqui. Se os nossos olhos,
virem a palavra viva de Deus, então todo o nosso ser vai ser cheio de luz. Quando a gente é continuamente, ou seja, frequentemente transformados na verdade, a gente permanece seguro. A gente sabe que não vamos nos desviar do caminho que Ele traçou para nós. Agora, pastor, se eu estou nessa jornada e os meus olhos, eles são apenas escuridão, ou seja, eu só consigo enxergar na minha vida as coisas negativas, eu só olho pelo lado negativo. Os meus olhos só percebem a maldade, os meus olhos só cobiçam aquilo que é errado. O meu coração ele só se dispõe a fazer aquilo que é mal. Então, você vai ter a sua natureza inundada com a natureza das trevas. Porque Jesus falou o seguinte: quando os olhos de uma pessoa estão focados no mal, toda essa pessoa será inundada de trevas. Isso serve para a gente descrever o coração de uma pessoa má, o coração de alguém que é incrédulo, o coração de alguém que não crê em Deus e não se dedica em obedecer a sua palavra. O coração dessa pessoa vai ser envolvido por trevas. Mas a gente precisa ver algo aqui. Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 23. Se a luz, e o que é a luz aqui? É a forma que você percebe a Jesus, é a sua percepção sobre Ele, é a forma que você se relaciona com Deus. Se a luz que você pensa ter, na verdade são trevas, quão profundas são essas trevas? Ou seja, se você está dizendo que serve a Deus e não serve, ou seja, você está se enganando, a luz que você pensa ter são trevas, ou seja, porque você serve a Deus, mas você não obedece a Ele. Você diz que busca a Deus, que serve a Ele, mas você não cumpre a palavra dEle. Ele está dizendo o seguinte: se a luz que você pensa ter, na verdade, são trevas, quão profundas são essas trevas? E isso, ele não está falando de pessoas incrédulas, ele está falando de pessoas que estão dizendo que estão servindo a Deus. São pessoas que conhecem a palavra, mas não obedecem. E estão se enganando, achando que estão fazendo a vontade de Deus, mas quando na verdade estão envolvidas em densas trevas. Agora, onde está a luz? A luz está em Cristo. A luz está no Senhor Jesus. E Ele está dizendo que se a nossa percepção não é clara, é encoberta, isso acontece porque nós não temos o temor de Deus necessário que vai nos ajudar a obedecer a palavra dele. Essas trevas, elas vão ser maiores do que as trevas que envolvem aquelas pessoas que nunca ouviram a verdade de Deus. Se a gente que diz servir a Deus não obedece a palavra dele, estamos envolvidos em trevas maiores do que aquelas pessoas que nunca conheceram a verdade. E isso a gente pode ler aqui, eu vou ler para você duas passagens. Uma está lá em Judas, no versículo 12. Eu vou abrir com você aqui e vou ler essas duas passagens aqui para você entender melhor isso aqui, tá? Judas lá no versículo 12. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Judas, no versículo 12, diz o seguinte: esses homens são rochas submersas nas festas da fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmo. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Olha que palavra dura aqui. Esses homens são como pedras afundadas nas trevas.
São como pessoas que só se preocupam com sua própria necessidade, com seu próprio desejo. Aí ele fala, são nuvens sem água. São árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas. Palavra dura. Depois, em Lucas, capítulo 12, 47, também fala sobre isso. Lucas 12, 47. Fala o seguinte: aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza o que ele deseja, receberá muitos açoites. 48. Mas aquele que não a conhece, ou seja, conhece a vontade do seu senhor, e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Ou seja, aquele que conhece a vontade do Senhor e não obedece, ou seja, não faz aquilo que ele deseja, receberá muitos açoites. Mas a pessoa que não conhece a vontade do Senhor e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá menos açoites do que aquele que conhece e não pratica. Então, o fato que está sendo colocado aqui em questão para nós é que apenas conhecer a palavra de Deus não vai ser capaz de transformar você. Você precisa conhecer e obedecer aquilo que a palavra de Deus está te dizendo. E o versículo 48 continua falando o seguinte: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, o fato de você ter conhecido a palavra, o fato de você já ter se tornado alguém conhecedor da palavra de Deus, te faz ter uma responsabilidade maior. Maior até do que as pessoas que estão lá fora, sem conhecer a palavra de Deus, sem obedecer. Por quê? Porque ele vai te exigir mais pelo fato de você já conhecer. E o apóstolo Pedro, lá na segunda carta dele, no capítulo 1, ele nos encoraja. Porque senão você vai falar, então pastor, não vale a pena conhecer a palavra. É melhor ficar na ignorância, porque aí eu posso pecar e vou ser cobrado de uma forma menos rígida. Não é bem assim. O apóstolo Pedro fala o seguinte: ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio delas vocês se tornem participantes da natureza divina. As promessas de Deus, essas que você conhece, elas vão te ajudar a ser participantes dessa natureza divina. Uma participação na natureza de Cristo. Ou seja, você vai receber a mesma natureza que estava em Cristo quando você obedecer aquilo que está na palavra dele. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente tem que tirar todo o véu dos nossos olhos. Nossos olhos têm que serem luz, ou seja, a gente tem que olhar a nossa vida com o lado de Cristo, com os olhos de luz e olhar bênção, olhar a mão de Deus nas coisas, aprender a enxergar Deus trabalhando na nossa vida, mesmo nas dificuldades, parar de sermos reclamadores profissionais, tirar essas trevas dos nossos olhos, tirar toda a maldade, tirar toda a incredulidade e começar a obedecer a palavra de Deus para que a gente possa ser feito à imagem de Jesus, sabendo que a gente tem uma responsabilidade maior do que as pessoas que estão lá fora, porque nós conhecemos a verdade. Mas isso não é motivo para a gente se preocupar, porque Deus, Ele nos deu promessas grandiosas e preciosas, e é através delas que nós vamos nos tornar participantes da natureza divina, como o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Então ele explica aqui que o cumprimento da promessa, ele é condicional à nossa obediência. E ele também é progressivo. No começo a gente começa obedecendo em um nível, depois a gente começa a ser obediente em níveis maiores e automaticamente a promessa de Deus também vai sendo liberada em níveis sobre a nossa vida. 2 Pedro 1,19 também fala assim, ó: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha, ou seja, uma luz que brilha em lugar escuro,
até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ou seja, ele está falando, quando nós pegamos firme na palavra dos profetas, ou seja, quando nós obedecemos a palavra de Deus, que Deus deixou através desses homens de Deus para nós vamos estar fazendo bem, se nós prestarmos atenção a ela. E ela vai ser como uma lâmpada num lugar escuro. Ou seja, o nascer do sol, ele começa clareando um pouco os céus. Ele não chega do nada e pá, aquele clarão. Ele vai iluminando, iluminando. É como ele está falando aqui, a estrela da alva, ela vai nascer no coração. Ou seja, é como se o sol nascesse no nosso coração, brilhando cada vez mais forte. E nós vamos cada vez mais nos tornando cheios dessa luz que Deus está dizendo aqui. E aí, a condição para isso acontecer é nós seguirmos as promessas de Deus, obedecendo. E acontece algo quando a gente obedece, há um crescimento progressivo na nossa vida. À medida que a gente obedece a Deus, a luz de Deus aumentará em nós. Ela começa como uma força de uma aurora, ou seja, como os primeiros raios do sol, até que ele tome toda a sua força brilhando no céu. Isso vai acontecer também na nossa vida, quando a gente começar a obedecer essa palavra. Provérbios 4,18 fala o seguinte: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. O caminho de alguém justo, de alguém íntegro, de alguém reto na presença de Deus é como o nascer do sol. A luz da alvorada está falando do nascer do sol, que brilha cada vez mais até que ele suba ao meio-dia, no lugar mais alto e mais quente daquele dia, onde é a maior claridade de luz, a maior intensidade da luz do sol. É a mesma coisa a nossa caminhada com Deus. Quando a gente está nesse caminho de obediência, nesse caminho de retidão a Deus, e nós deixamos que a luz de Cristo brilhe em nós, inunde o nosso coração, cada vez mais nós vamos estar cheios de Deus, cada vez mais nós vamos estar cheios da presença dele na nossa vida, até que ele venha brilhar na maior intensidade possível em nós. Um dia perfeito. Nesse dia nós vamos brilhar como o Senhor. E vamos não apenas refletir a glória de Deus, mas nós vamos emitir a glória de Deus sobre a vida das outras pessoas. Essa é a promessa e isso é o que o Senhor espera para mim e para a sua vida. Então agora eu quero orar com você. Antes eu quero trazer para você uma ação prática para você poder colocar isso aqui em prática sobre a sua vida. O que você pode fazer para colocar isso em prática sobre a sua vida? Eu quero te perguntar, em que momento você contemplou de verdade a glória de Deus sobre a sua vida? Qual momento da sua vida você se lembra que você pode dizer que fala, nossa, a glória de Deus está sobre a minha vida? Quando você orar, você precisa pedir ao Senhor para resplandecer a gloriosa presença dele sobre você. Então eu quero que você ore comigo agora. Feche seus olhos, curve aí as suas cabeças e vamos fazer esta oração ao Senhor. Respira fundo. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom e sempre ouve a nossa oração, Senhor. Obrigado pelas ricas e maravilhosas promessas da Tua Palavra. Nos reveste de poder para que nós possamos esconder essas promessas em nosso coração e usa a Palavra do Senhor para transformar as nossas vidas, para que nós venhamos ser cada vez mais semelhantes a Jesus. E se nós errarmos, se nós falharmos ou se tropeçarmos e pecarmos, que essas promessas o Senhor possa usar para nos convencer do nosso pecado e nos levar a confessar e nos arrepender deles.
Eu oro para que nós venhamos andar na luz da sua verdade, porque a sua palavra é a verdade e ela também é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. Que nós venhamos nesta manhã desse 9º dia de devocional nos propor a obedecer ao Senhor de verdade. Te peço, guarda os nossos olhos das trevas, guarda os nossos olhos do mal, enche os nossos olhos com a luz do Senhor. Enche-nos com a sua força para que nós possamos nos alegrar na luz do seu amor. Peço ao Espírito Santo que cada homem aqui, cada mulher que está comigo nesse devocional, nessa manhã, seja cheio da luz de Deus nesta hora. Que teu Espírito Santo possa alcançá-los onde eles estiverem, Senhor, e que esta luz que brilha como a força do sol, Senhor, sobre nós aqui, seja a tua presença nas nossas vidas, nos iluminando, nos enchendo, nos curando, nos restaurando na nossa vida, nas nossas emoções, na nossa vida espiritual, restaurando, Senhor, os nossos relacionamentos. Tira, Senhor, todas as trevas do nosso interior. Assim como o Senhor Jesus falou, Senhor, nossos olhos, eles são bons. Os nossos olhos são bons e o nosso corpo ele será cheio de luz, da luz de Deus em nossas vidas. Esse é o que nós te pedimos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Concluímos aqui esse nosso 9º dia de devocional, caminho para a presença de Deus. Estamos nesse caminho, nessa jornada, nesses 40 dias de devocional rumo à presença de Deus. Quero te convidar a estar comigo todos os dias, segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, aqui nesse canal do YouTube, para que você possa desenvolver um relacionamento mais íntimo com o Senhor, ter mais intimidade, ter mais conhecimento dele e crescer na sua vida, no seu ministério, em todas as áreas. Nós vamos nos ver amanhã, às 7 horas, no último dia dessa semana da obediência. E na próxima semana, nós vamos entrar na semana do perdão. Então você não pode perder esse programa aí para estar comigo todos os dias às 7 da manhã aqui no canal do YouTube. Tá bom? Deus te dê um dia abençoado, que a luz de Deus esteja sobre a sua vida, te guiando durante todo esse dia, em nome de Jesus. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.